realidade que nos alcança. E essa realidade, ela, ela, ela tanto pode ser ela tanto pode ser desestimuladora, né, extremamente desestimuladora, mas ela também pode apontar caminhos, pode apontar possibilidades, né? Então, a igreja não pode ficar trancada dentro de si, sem olhar o que está ao seu entorno, principalmente, né? Então, esse exercício, vai para a porta do templo e olhe para fora. E a igreja sai, né, em missão, e por meio da sua membresia, da sua liderança, para cumprir, então, com os desafios que ela tem. Bom, então, acho que esse é um aspecto. E a partir disso, a gente começa talvez, a pensar é, quais os tipos de igrejas que vão se formando, né? Então, é, pode ocorrer de formar uma igreja extremamente fechada em si mesma, né? Que fica trancadinha dentro de si, que não consegue ir para o enfrentamento da realidade. É mais fácil ficar num espaço de conforto, né? Discursando para si mesmo, do que arriscar, né? Arriscar, enfrentar as dificuldades da vida, as dificuldades do mundo presente. E a lição fala muito, muito do hoje, sem apontar quais são os problemas que estão hoje, que estão presentes hoje, mas nós aqui rapidamente faríamos uma relação de inúmeros, né? Inúmeros problemas que podem desestimular a igreja. Pode também gerar uma igreja que consiga, de uma certa maneira, fazer tentativas. Quer dizer, fica trancada dentro de si, mas faz tentativas, por meio de algumas pessoas, de alguns ministérios, de alguns líderes, ou seja, de alguns membros que ousam, digamos assim, sair de dentro, né, desse espaço de conforto que a igreja muitas vezes oferece e arriscar, né, cumprir com a missão, arriscar levar a mensagem, né, de transformação, a mensagem de esperança, a mensagem em que a sociedade pode encontrar caminhos para a valorização da vida, né? A vida como dom de Deus. Então, são dois modelos: uma igreja fechada, mas onde há membros, onde há pessoas que ousam romper, né? Que ousam romper, e a igreja que ela assume o seu papel profético. Ela não deixa de fazer a sua celebração, de ter a sua convivência, de ter o seu espaço, né, de convivência, de celebração, mas que ela assume o seu papel profético, de estar presente na sociedade, de se fazer presente, cuja voz ela é ela ela é de denúncia, de anúncio, mas cuja voz se faz ouvida, ou pelo menos é uma voz que é direcionada para a sociedade, e não é só direcionada para a igreja, né? Porque às vezes a gente vai encontrar aí algumas igrejas que fazem pronunciamentos, mas fazem pronunciamentos voltados para a igreja mesmo, né? Então, não são pronunciamentos que denunciem, que anunciem perspectivas para que a sociedade, por meio, logicamente, dos segmentos, né? Dos segmentos, dos setores, dos órgãos competentes, produzam os caminhos de transformação. Então, há igrejas que estão trancadas dentro de si? Claro que há, e muitas. Há igrejas onde pessoas ousam romper com esse fechamento? Ah, sim, né? Muitas. Há igrejas que assumem uma postura profética, uma perspectiva profética? Também há, né? Também há. Qual é o, qual é o tipo, qual é o tipo que mais, né, a gente enxerga, né? Que mais a gente vê?
Então, assim, sem fazer um estudo muito amplo, eu considero, e depois a gente vai entrar aí na teologia de missão, né, na teologia de missão da igreja, eu faço a seguinte consideração. Primeiro, o protestantismo no Brasil vive uma crise de identidade muito grande, né, no meu entender. Por quê? Primeiro que ela perdeu a perspectiva de ser protestante, né? Ela perdeu aquela perspectiva de ter de ter uma identidade que a classificasse como, vamos dizer assim, um segmento que tinha ou que tem, né, uma proposta reformista, mas não só reformista do movimento eclesial, mas também da sociedade, né? Da sociedade. E aí então a gente cai no modelo de um modelo evangélico no Brasil que vai se encolhendo cada vez mais, né? No que diz respeito, assim, vai se fechando cada vez mais em si mesma, né? Igrejas que vão se fechando. Isso produz, né? Isso produz, vamos dizer assim, uma geração de cristãos evangélicos que vão ter dificuldade de enxergar que a sociedade é a seara, é o espaço de atuação, né? De atuação. Mas, como sempre ocorreu na história, e aí na história da igreja, sempre tem aqueles movimentos, ou sempre tem aquele grupo, né? Um grupo de cristãos que, de alguma forma, ousam romper com essas tendências, com essas perspectivas, e vão reafirmando, né, os valores, vamos dizer assim, os valores é, que, que nós herdamos do movimento protestante, no nosso caso, o movimento wesleyano. Bom, mas hoje nós vivemos uma crise muito grande no que diz respeito à presença profética. Existe até presença, principalmente no mundo político, né? No mundo político, a presença tem sido grande, mas não é uma presença profética de anunciar e denunciar, é uma presença de negociar, né? De negociar favores, de conquistar espaços de poder para legitimar posicionamentos, muitos deles assim, muito dogmáticos, muito fundamentalistas, né? E não com essa perspectiva de oferecer uma mensagem, uma voz de transformação e valorização da vida como dom de Deus. Bom, isso é um comentário, assim, rapidamente, a parte que eu estou fazendo. Eu não sei se, com isso, basicamente assim, o que é a lição, ela não traz, assim, um conteúdo muito grande nesse sentido, mas ela faz essa provocação para a gente pensar quais são os problemas da sociedade hoje, né? Os grandes problemas da sociedade hoje, que são interpretados por quem? São interpretados pelos 12 representantes, né? Os 10 que são muito pessimistas, né? E 2 que são, eu diria assim, otimistas conservadores, né? Não são, eles não são otimistas e assim, vamos porque Deus está com a gente e nós vamos vencer, ninguém pode conosco, se Deus está com a gente, ninguém é contra, enfim, vão com essa mensagem muito triunfalista. Não é o que o Josué e Caleb fazem. Eles vão com o pé no chão, mas eles conseguem enxergar num quadro muito difícil, conseguem enxergar oportunidades, possibilidades, né? E é isso que eles tentam relatar a Moisés, Arão e ao povo, que há sim possibilidades. E isso é raro, né? Isso é raro acontecer. E a gente vê no exemplo lá de números de 10, 2 enxergaram, normalmente é isso que ocorre
nas nossas comunidades. Quer dizer, nós temos um grupo, um conjunto de pessoas que estão envolvidas, né, com a missão da igreja, comprometidas, fiéis, contribuem, participam, mas nós vamos ser um grupo menor que é capaz de fazer essa leitura, essa leitura otimista conservadora que eu estou falando, fazer essa leitura de perceber os problemas de dentro, os problemas de fora, mas também encontrar caminhos que são é, é, caminhos que são passíveis de serem percorridos. Bom, eu não sei se fica claro até assim, está claro para vocês. Eu estou fazendo aqui algumas reflexões, né, trazendo alguns pensamentos à luz do que traz a lição. Eu não sei se me parece que a lição tomou um cuidado muito grande para não colocar os problemas contemporâneos, né, seja da sociedade, seja da igreja, né? Então a lição toma esse cuidado, não sei se por conta até dessa polarização que a gente vive no Brasil, e polarização em vários sentidos, e também da própria fragilidade que a igreja vivencia, né? Não dá para esconder. A igreja metodista, onde é que ela está? Ela está perdida, no sentido de não saber qual é a sua identidade. Se ela fica naquele grupo das fechadas, se ela fica naquele grupinho das fechadas e permite que alguns ousem sair fora ali dos quadradinhos, ou se ela assume os seus documentos, né? E se coloca como profética, né? Então, essa terceira opção foi abandonada há muito tempo. Então, hoje a gente vive justamente essa tensão, né? Entre ir para dentro e ficar dentro da igreja no conforto, mas se isso ocorrer, a gente não consegue levar a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, né? E a mensagem de que é, é, é possível, sim, criar a dignidade humana, né? É possível, sim, criar a dignidade humana por meio, inclusive, da mensagem cristã. Bom, então, aí na revista, então, lá do aluno, vai ficar mais ou menos nesse ponto, e aí pedir que para os problemas levantados sejam sugeridas ações. Agora, a revista do professor vai trazer para nós, né, a teologia de missão da Igreja Metodista. E a revista se vale, na verdade, isso já durante muitos anos a gente discute, a igreja tem uma teologia, a Igreja Metodista tem uma teologia de missão? Tem. Qual é? Ninguém sabe, né? Poucos sabem, na verdade. Mas quem escreveu a revista traz a proposta do professor Nicanor, do reverendo Nicanor, e eu, ele e outros discutimos muito sobre essa questão. Então, eles trazem a proposta lá da teologia de missão, apresentada pelo Nicanor, que é uma teologia tripartite, né? Ele fala de três aspectos, né? Não sei se vocês leram a lição, quem leu a lição do professor, mas ele vai trazer lá três características da nossa teologia de missão, que eu diria. Ali são três. Eu trabalharia com essa e com outras, até de outras formas, né? Mas ele vai falar, então, da responsabilidade social, né? Da responsabilidade social, que a gente pode dizer que é o serviço, mas a responsabilidade social, ou seja, a igreja, ela é uma comunidade de fé, mas é uma comunidade de fé que tem uma responsabilidade social, que é justamente atender a população vulnerável, estender a mão para o sofrido, para o adoecido, a possibilidade de vivenciar a solidariedade humana. E não só solidariedade humana em termos de dar, de dar aí alimentação, mas a solidariedade humana de se aproximar dos que sofrem, se aproximar, dialogar, conviver e aprender
também com populações vulneráveis. Então, o Nicanor traz essa perspectiva da teologia da missão, a responsabilidade social. Agora, a gente só consegue descobrir qual é a nossa ação enquanto responsabilidade social se nós estivermos olhando a sociedade. Se a gente ficar trancadinho dentro do templo, né, celebrando e escrevendo para nós mesmos, denunciando para nós mesmos, nós nunca vamos enxergar essa realidade da sociedade, que se agrava, né? Hoje a sociedade brasileira, a sociedade mundial, ela, em que pese todo o desenvolvimento tecnológico de comunicação, mas a sociedade humana, ela retrocede. Então, a gente se vai fazer uma leitura da realidade, a gente começa a ver que há muito que ser feito e a igreja pode, sim, contribuir muito com os problemas que são contemporâneos. Agora, para entender esses problemas, conhecer esses problemas, tem que ler a realidade, tem que olhar para fora. E não é olhar de binóculo, né? Nem olhar de luneta. Tem que olhar, estar presente, tem que se colocar nas comunidades vulneráveis, tem que participar, né? Participar dos espaços onde a gente pode representar a nossa comunidade de fé e pode levar a nossa contribuição, levar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa mensagem de esperança, né? Então, logicamente que também ajudar a minimizar a dor do outro, né? A dor do outro. Então, aí o Nicanor vai trazer essa perspectiva, né, da responsabilidade social, né? Que a gente diria é justamente a manifestação profética, né? Estar presente, é se colocar presente, não fugir da realidade, né? É estar presente. Bom, de, então esse ponto é bastante enfatizado, né? Bastante enfatizado, porque eu não li as outras lições, mas eu acredito que na sequência vai se trabalhar muito justamente a partir desse viés, né? Da missão, quer dizer, a missão que ela tem esses 3 pontos apresentados pelo Nicanor, mas ela tem outros pontos também, né? Outros aspectos que eu acredito que vão serem destacados depois. Depois o Nicanor fala da pregação, né? Da pregação, a proclamação. E aqui a gente precisa entender a proclamação como tanto a proclamação que ocorre dentro da igreja, nas celebrações, né? Nas celebrações, mas é a proclamação também na comunidade, né? Então, é o serviço, a responsabilidade social, é a ação, mas é também a proclamação dentro da igreja e fora da igreja, ou a evangelização, seja, chame como quiser, mas é a proclamação que é feita, né, no ambiente social. Então, é a voz da comunidade de fé, é a voz da igreja, é a voz de Deus por meio da comunidade de fé, por meio da igreja. Então, essa proclamação, né, ele chama de a pregação, então, ela ocorre, né, nos nossos espaços de convivência e celebração e aprendizado, mas, sobretudo, também na sociedade, quer dizer, da porta do templo para fora. Então, a pregação que é feita dentro do templo, ela tem que repercutir fora do templo também. Quer dizer, é a mensagem para o ser humano que vivencia a sua miserabilidade humana, né? Então, esse é o segundo pé, né, da, da missão, ou da teologia de missão, conforme o professor Nicanor coloca, né, que o redator da lição destaca. E depois o terceiro ponto é a educação, né? É a educação. E a educação, ela, para nós metodistas, a educação,
ela sempre, nós nunca conseguimos separar a evangelização da educação, né? Evangelizar e educar, educar e evangelizar. Então, a igreja nunca teve essa neura de separar, é, nunca nunca conseguiu, eu pelo menos não consigo fazer essa dicotomia, né? Mas o fato é que ele vai falar então da educação. Quer dizer, a educação cristã, é isso que nós estamos fazendo aqui, é educação cristã. Estamos aprendendo conosco mesmos, né? Estamos aprendendo uns com os outros. Então é a educação cristã, é a educação não só a educação no sentido doutrinário, mas a educação para a vida, né? Educar para a vida, educar para viver a vida cristamente, com os nossos valores, com os nossos, com as nossas compreensões sobre Deus, sobre o ser humano, né? Sobre a vida, sobre a sociedade. Então, é, e a educação para a igreja metodista, ela sempre foi ampla. Ela não se fecha só na educação dos membros, né, na educação cristã. Até pelo contrário, o movimento metodista começa oferecendo aos domingos a educação para as crianças, né, que tinham dificuldade de ir para a escola. Então, aí vai surgir no movimento metodista, até antes do movimento metodista, o ensino dominical, né, para crianças que não sabiam ler e escrever. Depois, a educação teológica, que é uma educação, então, que já trabalha mais profundamente o conhecimento bíblico, teológico, tanto da membresia, mas, sobretudo, também para a formação de lideranças clérigas e lideranças laicas, né? Não estou usando o termo laico como pejorativo, mas a teologia é para todos nós. Teologia não é só para quem vai ser pastor ou pastora. Teologia é para todos nós. Então, a gente pode estudar teologia. Quem pode fazer, não precisa fazer uma faculdade de teologia, mas nós podemos fazer cursos de teologia. Podemos aprofundar os nossos estudos. Aliás, deveríamos fazer isso sempre, né? Porque aprenderíamos muito. Então, a educação teológica. E a educação chamada secular, que é a educação da sociedade, a educação daqueles que não vão para a igreja, mas que podem passar por um processo, por processos de aprendizagens com os nossos valores, né? Os nossos valores. Então, aí vem toda a filosofia educacional da Igreja Metodista. Uma filosofia humana, humanizadora, uma educação que promove a cidadania, né? Uma educação cristã, educação teológica, educação secular, todas têm também esse viés de formar o cidadão, educar o cidadão, para que ele possa viver, né, cristamente e, por meio da educação secular, formar o profissional que vai atuar na sociedade depois com nossos valores, não nossos valores dogmáticos, mas com os nossos valores em termos de responsabilidade social, com os nossos valores que a solidariedade, a capacidade de desenvolver empatia com o outro, o respeito, né? A expressão da dignidade, a valorização, a compreensão do outro. Então, aí então o professor Nicanor vai desenvolver, na verdade, a tese, acho que a tese de doutorado dele, e depois ele escreveu um artigo que está, então, resumido aí na revista do professor. Então, responsabilidade social, pregação, proclamação e também o ensino, né? A educação. Bom, a gente poderia até colocar outros aspectos, né? Outros aspectos, mas vamos ficar com os três agora, porque eu acho que os outros poderão vir depois. Agora, vamos tentar juntar as coisas, né? O que números 13 tem a ver com o que eu estou dizendo aqui, que é a nossa teologia de missão? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, olha, não há razão
de ter uma igreja, seja qual for, com toda a sua eclesiologia, com toda a sua estrutura, com toda a sua organização, se ela não tiver uma, uma missão, mas que essa missão não pode ser apenas fazer adeptos, né, para a própria igreja, né, ou formar seguidores para a própria igreja. Lógico que isso vai ocorrer, e não só a missão que é preparar as pessoas para viverem a vida na eternidade, né? Então não é a missão para preparar as pessoas para quando morrerem, pelo contrário, é uma missão de ajudar a sociedade a viver a vida da melhor maneira possível, viver a vida com dignidade no mundo presente, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades. É isso que desafia a igreja. Então, quando olho a realidade que nós estamos vivendo, para mim, a realidade desafia muito a igreja metodista que está nos documentos que nós temos. Porque não dá para ficar inerte quando enxerga-se esse contexto tão difícil que vivemos e de negação da vida, quando nós vamos encontrar nos nossos documentos, que são, então, fundamentados na Bíblia, que a igreja tem uma responsabilidade social, ou seja, ela tem uma responsabilidade pela cidadania, pela democracia, uma responsabilidade pelos direitos humanos, uma responsabilidade pela valorização da vida das pessoas. E qual é o nosso viés? Quer dizer, qual é a nossa referência? A nossa referência é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, é a partir do Evangelho de Jesus Cristo que nós vamos desenvolvendo todos os aspectos da missão que nós temos. Então, a teologia de missão, que o professor Nicanor desenvolve, apresenta, por certo, aqui nós vamos levantar muitos outros aspectos ainda, ela nos traz esse desafio, né? Nos traz esse desafio. E, assim, acho que é sempre bom dizer que a Igreja Metodista, ela sempre foi uma igreja reconhecida como aquela que tinha uma voz e uma presença que ajudava, né? Ajudava a sinalizar o reino de Deus e a sua justiça. Não estou dizendo que isso não ocorre hoje, não. Não estou dizendo que não ocorre, que isso não ocorra hoje, mas que não só a Igreja Metodista, mas as demais igrejas todas vivenciam, né? Vivenciam, vamos dizer assim, uma certa fragilização da sua presença na sociedade, até por conta de um movimento muito forte de envolvimento com projetos políticos partidários, né? E vários movimentos, sobretudo pentecostais, neopentecostais, estão envolvidos com um movimento assim. E aí vai meio que nivelando as igrejas, e as pessoas começam a ter dificuldade de identificar, né? Identificar quem é quem nessa história toda. Enfim, são algumas provocações, assim, alguns questionamentos, né? Que a gente vai fazendo, alguns pensamentos, mas é muito importante dizer que o Josué e o Caleb, hoje ele é representado, né, por uma grande parcela da nossa membresia, né? Que são aqueles que conseguem enxergar a realidade dura, mas perceber que é possível encontrar os caminhos, né, para seguir, objetivando o cumprimento da missão da igreja, né? Objetivando levar essa mensagem de esperança, mensagem de fé, mensagem de coragem, mensagem de valorização da vida. Então, eu acho que pelo tempo, né, Rosa, acho que eu posso parar aqui, e a revista do professor sugere a gente pensar em ações
escolher as ações que a gente pode desenvolver, mas como é um terceiro ponto, né? Um terceiro bloco, acho que isso tudo pode ser sendo construído aí, amarrando uma lição na outra, e essas ações não vão sair na primeira lição, mas a gente pode começar a levantar pontos, né? É, pontos que podem ser tratados. Um deles, não tem como fugir da discussão política, porque esse ano é ano de eleição, a igreja não pode estar ausente, não assumindo um compromisso político partidário, mas sim tendo uma compreensão política, né? E também uma participação política, não partidariamente falando, mas uma participação política, porque são sempre o destino do país, né? É o destino da sociedade, do Estado, são os representantes do povo, né? Que estarão sendo escolhidos aí para os próximos 4 anos. Então, esse é um tema recorrente que se coloca nesse ano, né? Um ano sim, ano não, nós temos as eleições, esse ano são as eleições nacionais, são as que mais nos desafiam. Então, esse é um tema que já está presente, que a gente precisa conversar, e eu acredito que até as eleições nós conversaremos. Então, eu paro por aqui, há mais coisas a serem colocadas, e aí então fica aberto aí para participação aí de vocês. Bom, Bispo, muito obrigada, então, pela sua exposição aqui. Eu não quero fazer uma fala grande, eu só queria voltar aqui ao tema da lição, ao título da lição, né, que é uma afirmativa, olhar para o mundo com fé, e queria mudar essa pontuação, né, e fazer uma pergunta. Como olhar para o mundo com fé? No sentido de que, se a gente olha ao nosso redor, as coisas estão tão despencadas, e a gente tem essa clareza, todo mundo está vivendo esse momento tão doloroso, né, que a gente se pergunta pelo sentido, pelo significado, pelo como, de que jeito que a gente voltou em tantas coisas, de que jeito que a gente não avançou em tantas coisas. Enfim, é um cenário complicado. E voltar para Números 13, né? E lembrar da figura desses homens todos que vão para lá. São 12 homens que representam as mais diversas, né, facetas, provavelmente as mais diversas facções dentro do segmento, para usar uma palavra melhor, né, dentro do povo de Israel, e como que eles reagem, né, a isso. E que, no fundo, só 2, Josué e Caleb, que veem essa possibilidade de olhar com fé, né? De olhar para esse mundo que também tinha toda uma estrutura com a qual eles não concordavam, e que fugia à proposta do povo de Deus, e que, no fundo, era grande, era desafiador, né? Como é que só 2 conseguem perceber isso? E só 2 voltam, como o senhor bem disse, isso na sua exposição, não com uma visão triunfalista, mas com uma visão de fé mesmo, né? Os desafios são muitos, as dificuldades são imensas, os homens são gigantes, né? A expressão que o texto vai usar é essa, mas nós temos um Deus conosco. Então, isso é muito interessante, eu acho isso é muito norteador para a gente, né? Como se no conjunto de um cesto de frutas, a gente buscasse lá no meio delas uma que fosse a melhor, que fosse a mais, digamos assim, a mais saudável, a que mais nos revigorasse, né? Então, a fé é essa coisa que nos ajuda a olhar com realidade para a realidade, mas sem perder esse caráter da fé, dessa nossa grande esperança, dessa nossa grande utopia, né? Eu acho que a gente está bem nesse momento, assim, como sociedade, não só brasileira, porque é aquela, mas a gente usa essa expressão no nosso país, porque é aquela realidade que a gente vê com mais facilidade, sente na pele.
mas acho que o mundo inteiro, como o senhor também já bem disse, está muito desordenado, né? Perdeu muito dessas boas características que sempre teve. Bom, eu queria só fazer essa fala, meio que para tentar costurar um pouco aquilo que a gente pode estar pensando agora. E aí, claro, abrir a palavra. Quem quer falar, então, como o Moisés já está fazendo ali, né, vamos naquela lógica de levantar a mão e a gente vai dando a palavra um, para outro, sempre na perspectiva, Moisés, só um minutinho, para conduzir melhor, mas assim, sempre na perspectiva, como o bispo também comentou no final, de a gente ir tentando construir ao longo dessas próximas lições, dentro dessa unidade da missão da igreja, né, possibilidades de olhar para além dos desafios, né, possibilidades de como é que a gente pode pensar em construir aqui um outro modelo que nos ajude a entender melhor essa realidade. Vamos lá, Moisés, faça uso da sua palavra aí. Olha, eu fiquei muito feliz de ouvir de um metodista, de um bispo, o que eu ouvi hoje pela manhã, né? Eu nasci dentro da igreja, teve a família toda evangélica, né? Tive vários cargos, e eu me sinto hoje totalmente afastado, né? Porque eu vivi como jovem exatamente com o desenvolvimento dos documentos de vida e missão da Igreja Metodista, né? Me lembro do Bispo Almir dos Santos, né? Do Natanael, aquela briga dos dois, né? Mas era o mundo, né? Aqui e agora, né? Quer dizer, a gente estava preocupado com isso. O movimento das outras igrejas, né, se envolvendo no ecumenismo, né, e isso parece que desapareceu, porque eu nunca mais ouvi alguém falar dos documentos da igreja sobre vida e missão. Estão lá, né? Eu já li alguma coisa de pessoas refutando. Eu vejo a igreja preparando as pessoas para o céu, né? E eu mesmo, como Rubem Alves falava, né? Existe coisas que a gente não entende, né? Quer dizer, quando perguntaram para ele se ele acreditava em Deus, né? Ele disse assim, olha, Deus hoje está muito desgastado, né? Existe o grande mistério, né? Então, eu não me preocupo com o céu, né? Se eu vou para o céu, o que é esse céu, né? Eu me preocupo aqui agora, foi a palavra que o bispo trouxe, né? E eu não encontro isso hoje na igreja. Então, eu me sinto afastado, né? Converso com algumas, tive conversas com Paulo Aires, o Eliezer, né? Mas eu vejo as pessoas também deslocadas, né? Deslocadas. E, por outro lado, o caminho que a gente poderia trilhar como igreja, mudando, né, a realidade desse país, é a política. Mas hoje, como protestante, de certa forma, eu tenho vergonha de saber que existe uma bancada evangélica que defende os interesses deles, né? E falam isso abertamente, brigam por cargos, interesses. Então, até isso que a gente poderia estar fazendo para mudar a realidade do nosso povo aqui e agora, né? E no mundo também, a gente fica meio preocupado, né? Quer dizer, pô, vou me imiscuir com a política suja, do jeito como ela é, como mudar isso, né? Então, eu não me vejo dentro do ambiente da igreja hoje com essa perspectiva, né? Eu vou para uma igreja que tem uma pregação, né? Que prepara as pessoas para ouvir um sermão, né, do mundo futuro, da salvação. Mas que salvação é essa? Eu tenho que pensar na minha vida, né? Desculpa, é um pouco de desabafo, e muito obrigado, Bispo Josué, por ouvir uma palavra tão clara e que me fez bem hoje, né? Muito obrigado.
Bom, Moisés, a gente tem feito esses desabafos dominicalmente aqui, fica tranquilo. Tem sido nosso espaço de dor compartilhada, assim, porque a gente, quem é metodista há tantos anos, né, como a maior parte de nós aqui, vai sentindo essas dores, é como se fosse uma dor de parto, né, de uma criança natimorta, né? Uma criança que ao nascer provavelmente não trará vida, como a gente entende que a vida é, né? Vamos lá, quem mais? Eu. Vai, Ivonete. Bom, primeiro quero agradecer a fala do bispo. A aula foi muito boa, realmente esclarece bastante coisa, mas eu tive bastante dificuldade de relacionar esse texto com o olhar da igreja para a sociedade, porque esse grupo, esses 12 que saíram, que foram ver aquela sociedade, o que eles tinham para oferecer para ela era guerra, era morte, era matar. E o olhar que nós temos para sair da igreja, para oferecer para a sociedade, Jesus nos dá outra coisa, outro ensinamento. Então, assim, tirar desse texto o otimismo ou o pessimismo, ok, mas fora isso eu tive bastante dificuldade. E, assim, outra coisa, a pergunta que você fez, né? Como olhar para essa sociedade com fé? É exatamente o que Jesus nos ensinou. Ele veio e ensinou, ele olhou para a sociedade com o olhar que nós precisamos olhar, né? Ele foi misericordioso, ele matou fome, ele matou a sede, ele deu para a sociedade o que a sociedade está precisando. É o perdão, né? A tolerância. Jesus ensinou isso. Eu acho que esse olhar a sociedade com fé, é isso, olhar a sociedade com esse olhar de Jesus. Né? Tentar oferecer para essa sociedade a solução para os problemas que nós enxergamos. Né? Aí está o otimismo, né? O otimismo no sentido de que nós podemos olhar e de que é possível. Né? Deus age nessa sociedade através da gente, ou seja, então nós temos que ser otimistas. Nós temos que olhar e nós temos que acreditar que é possível resolver, é possível ajudar. Né? Legal, Ivonete. Não, eu acho que tu resgata uma coisa fundamental, não dá para perder a esperança mesmo, né? Tem que ter esse olhar pro depois. Depois tem que ser melhor, né? A gente tem que acreditar que vai ser melhor. Como que vai ser isso, a gente não sabe, mas assim, isso é fundamental para nós nos mantermos íntegros, né? No sentido de não nos dispersarmos por aí. Vamos lá, o que mais? Primeiro, agradecendo ao Bispo Josué pela exposição, né? Eu acho que foi uma um bom início dessa unidade, né? Sobre missão. Eu acho que é um tema super importante que nós precisamos discutir. Eu acho que a Igreja Metodista deixou de discutir esse tema, como ele deve ser discutido na pluralidade das posições, e hoje a Igreja tem um enfoque sobre missão muito hegemônico, né? e exclusivista, ou seja, só quem está na visão é que faz missão. A chamada visão aí, que agora talvez até caiu um pouco em desuso essa palavra, mas vamos dizer assim, só quem está na linha do discipulado é que está fazendo missão. Quem não está na linha do discipulado é execrado. Então, acho que realmente é um tema muito importante para ser discutido no âmbito da Igreja Metodista atual. O plano para a vida e missão foi rasgado e jogado no lixo, né? Já não faz mais sentido para a grande maioria dos metodistas. Talvez aí está uma das origens dos nossos grandes problemas atuais. Agora, a Ivonete já tocou nesse ponto, né? Eu só vou tangenciar também aqui. Eu acho que, alegoricamente, o texto de Números 13 até que dá forçando um pouquinho a barra para fazer a ligação com o tema aí. O autor se esforça para isso, né, na lição. Mas, para mim, essa questão da chegada de Israel na Terra Prometida tem deve ser lido com outro viés, outra
outros óculos, né? Na verdade, quando os espias, né? E aí o termo até já nos induz a uma ação militar, né? Os espiões, né? Foram lá espionar a terra estava ocupada, estava muito bem ocupada e estavam vivendo razoavelmente bem, ou seja, Israel entra, como até os dias de hoje, né? Entra na terra dos palestinos e lá entrou na terra que estava ocupada por outros povos. Então, é uma ação mais bélica. Então, aí a missão lida como a própria palavra missão, que não se encontra no Novo Testamento, né? A palavra missão é uma palavra de origem militar, né? Romana, né? Do Império Romano. Claro que a gente tem que fazer essa crítica e a partir daí, reler o que significa missão do ponto de vista evangélico, né? Nós também podemos fazer uma alusão à missão, né, da europeia, né, da colonização europeia, espanhola e portuguesa na nossa América, que era uma missão, né, e, na verdade, trouxe morte e destruição para a maioria dos povos que aqui existiam e habitavam. Fazer uma analogia, né, com Números 13. A segunda coisa é lembrar que algo que também já está muito esquecido, não só no metodismo, mas no protestantismo de modo geral, acho que são pequenos grupos apenas que lembram disso, né? Um dos maiores teólogos do século XX, se não o maior deles, né, Karl Barth, na sua teologia dialética, já ensinava que é preciso segurar em uma mão a Bíblia e na outra o jornal. Tá bem, segurar o jornal hoje parece estar meio fora de contexto, porque já quase não se usa mais o jornal em papel, que era do tempo lá do Barth, né? Mas o que ele está querendo dizer com isso, alegoricamente, é que é preciso ler a Bíblia mediado pelo que está acontecendo no mundo, pelo que está acontecendo na sociedade. Senão, é aquilo, como disse o Moisés, né? Nós só estamos pensando triunfalistamente no céu e o aqui e agora, que deveria ser a nossa função, nada. Quando Jesus se refere, né, no discurso do grande julgamento, né, se vai entrar ou não vai entrar no céu, né, no reino, ele fala de coisas concretas que as pessoas deveriam estar fazendo na terra, no mundo, no contexto, ou seja, me deste de comer, me deste de vestir, me visitaste, estava preso e fostes ver-me, etc., etc., que são coisas muito concretas do dia a dia, do aqui e do agora. Acho que, nesse sentido, tem um vínculo muito importante aí com o que o reverendo Nicanor discute lá na tese dele. De fato, é a tese transformada em livro, em artigos depois, que eu acho que seria um livro muito interessante para ser lido, né, em grupo. E a terceira coisa é dizer que acho que o bispo Josué ainda foi um pouquinho otimista, né, em dizer que ainda nem tudo está perdido, né, que ainda em algumas partezinhas da Igreja Metodista é possível que hajam pessoas, hajam grupos, né, que ainda estão olhando para esses sinais da sociedade e se posicionando evangelicamente. Eu faço uma leitura talvez mais pessimista. Eu acho que a Igreja Metodista está numa profunda crise, que eu acho que é difícil discordar disso, né? Uma crise existencial, uma crise moral, uma crise eclesiológica, uma crise teológica e uma crise ética, né? Com tudo isso que a gente está vendo aí. Infelizmente, eu tenho me entristecido muito, e até nem gosto muito de seguir as notícias, mas elas chegam na gente, né? De tudo que está acontecendo nesse momento na nossa amada Igreja Metodista no Brasil. Quando nós deveríamos estar discutindo a missão, discutindo o contexto, discutindo qual é o nosso papel na sociedade hoje, nós estamos olhando para o nosso umbigo e se degladiando, brigando em cima do defunto, né? Em cima do defunto. Então, fica difícil, mas acho que essa unidade pode nos trazer alguma luz.
Bom, Luiz, obrigada. Muito bom. Vamos para o Edivaldo, que tinha pedido antes a palavra. Ok. Então, eu quero cumprimentar cada uma, cumprimentar o bispo Josué pela exposição. E eu vou fazer, assim, algumas pontuações, assim, considerando, assim, talvez 3 ou 4 pontos, assim, rápido, né? E também assumindo as falas anteriores, né? Do Moisés, da Ivonete, do Luiz. O primeiro ponto é assim, São Bento, na regra dele, que é uma regra escrita no século VI, já no processo de decadência romana, de Roma, do Império Romano, ele tem uma passagem que ele diz assim, que aqueles monges mais fraquinhos, assim, de cabeça, não devem ler, pelo menos à noite, os livros de reis, né? E mesmo o livro de números, porque esses livros, eles falam de verdadeiros tratados bélicos, né? de verdadeiros tratados de guerra, né? E, enfim, é uma sinalização que São Bento faz para aqueles monges que ficam imaginando, né, à luz desses textos, esses grandes conflitos, que tem a ver com a fala da Ivonete, né? Tem um pensador francês chamado Michel Onfroy, que ele escreve um tratado de ateologia, é um francês, é um jovem, né? E ele diz assim que toda a Bíblia, de um modo especial o Antigo Testamento, é um tratado de guerra. Essa é uma leitura, estou trazendo uma leitura mais assim mundana, né, de como isso é lido dentro de uma certa tradição hoje no cotidiano, né? Por isso que ele propõe um tratado de ateologia, né? Então, acho que, e o Luiz toca bem essa questão, né? E toda a reflexão da revista, com o bispo Josué, ajuda a gente a pensar a parte de números. Então, aqui uma sinalização, talvez, para a gente pensar no sentido de que nós temos aqui que construir uma boa teologia do Antigo Testamento e uma boa teologia do Novo Testamento, para a gente poder entender, né, quer dizer, o que é esse processo, né, todo que a gente vai vendo nos textos, né, nos livros, né? Com isso, eu iria no segundo ponto, no sentido de que, ouvindo o bispo Josué, o que a gente pode depreender do conjunto da fala dele, né? Quando ele toma o texto de Números e vai ajudando a gente a construir essa questão. Primeiro que a terra prometida, para usar o conceito que o Luiz usou, enquanto a terra que corre o leite e o mel, não é uma coisa que está lá longe, é uma coisa que está aqui agora, né? Ou seja, essa realidade, né, após os 40 anos de deserto, ela se encontra na história. Então, a gente pode reconhecer que a teologia judaica, ela é ela quem nos dá uma teologia da história, e uma teologia da história que é uma teologia de conflito, né? Então, a visão de história que nós temos do mundo hoje, nós temos para ler o mundo, ela é uma herança da tradição judaica. Então, a gente pode dizer que dessa herança judaica, a gente herda uma visão de história, uma visão de horizonte, uma visão de sociedade, né? Uma visão da necessidade da liberdade, né? É uma visão universal, uma visão universalista, que é isso que a teologia do Novo Testamento vai desenvolver. Então, a teologia do Novo Testamento, à luz da teologia do Antigo Testamento, ela aponta uma visão de história que é a visão de história que nós temos hoje, né? Então, é nesse sentido que o reino da necessidade, ou seja, para usar a expressão aqui do bispo Josué, que o reino de Deus é um reino de justiça que passa pela cidadania, democracia, direitos humanos, a vida e a dignidade das pessoas, é um reino de necessidade, é um reino de liberdade, que é uma construção, né, que está em curso. A Rosa diz na fala dela que as coisas estão despencadas, né, para usar essa metáfora. Talvez as coisas sempre estiveram despencadas mesmas, né? Não há um momento que elas não vão estar. Mas aqui nessa visão bíblica de história, né, nessa visão histórica da tradição judaica, né,
que a gente está aqui lendo a partir dessa lição, nos põe no desafio de que esse mundo despencado é um mundo que tem que ser mexido, tem que ser transformado. Então, esse é o segundo ponto que talvez eu gostaria de explicitar, que nós herdamos muito mais dos judeus e dos cristãos do que dos gregos uma leitura da história, né? É nesse sentido que, para mim, é fundamental, e aqui acho que a gente tem que ajudar nessa confusão que existe hoje aí. Por exemplo, nós temos que repensar a tradição que vem de Marx, a tradição que vem de Freud, que são judeus pensando. Esses judeus estão olhando para a história, esses judeus estão olhando para a realidade humana. Então, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Henrique Dussel, né? Eles olham para... somos herdeiros muito mais dessa vertente. E eu acho que o terceiro ponto, assim, para fechar a fala, para passar a palavra, acho que é o reconhecimento que está presente na fala de Bispo Josué, mas que o Moisés já retoma com força e beleza na fala dele, que é que a Igreja Metodista ela tem essa teologia, né? Eu acho que reafirmar essa dimensão, né? Ou seja, a Igreja Metodista ela tem uma teologia e tem uma teologia da missão, tem uma teologia da leitura da história, por quê? Porque isso tudo é universal, tem um universalismo. Ou seja, a tradição judaico-cristã nos põe numa visão universal de mundo, não numa visão fechada nacionalista, que o Luiz e o bispo Josué foram acenando aqui, né? Porque, infelizmente, né, um segmento entrou e embarcou numa visão nacionalista, numa visão fechada, numa visão muito apequenada, né, dessas concepções. Então, acho que essa reafirmação de que há uma teologia construída, né, e essa teologia ela tem esses elementos todos, né, de responsabilidade, de proclamação e evangelização e de educação, né? Eu acho que aqui está um traço central naquilo que a gente visualiza nesse projeto da teologia metodista, né? Eu pontuaria esses 3 pontos para a gente seguir pensando. E a fala da Ivonete, ela é sensível, né? Porque como é que a gente supera essa visão que ali parece que é um livro que, no fundo, vai falar de carnificina, né? Quer dizer, é assustador, realmente, se a gente lê com esse olhar. Agora, se a gente faz uma boa leitura teológica, a gente vai entender que a história ela é conflito mesmo, né? E é no conflito que a gente constrói a perspectiva do reino, a perspectiva da terra prometida, e não é lá no além, né, em outro lugar que a gente não sabe efetivamente aonde etc. Eu pararia por aqui. Obrigada, Edvaldo. Fale, Luiz. Não, só queria dizer que a minha crítica não foi do uso de números, né? Não foi, obviamente, ao Bispo Josué, ele está fazendo a exposição da lição, mas eu acho que o autor da lição teria inúmeros outros textos melhores do que esse para falar do assunto. Certo. Não, tu está certo, Luiz, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que aqui a gente, só fazendo um parênteses, a gente já entra, quando tu diz isso, que fica evidente, e nós temos constatado isso em outras lições ao longo dos nossos últimos estudos, a gente só consegue precisar mais ainda a crise, né, que a Igreja Metodista no Brasil agora, então, situadamente, está enfrentando, inclusive na produção do seu material, porque nós, nessa unidade, nessa revista toda, nós temos visto que os próprios autores aqui foram bebendo em fontes recentes de outras lições, o que significa dizer que nós estamos mesmo enfrentando uma dificuldade grande no sentido da própria produção do nosso material, que aparentemente nunca foi verdadeiro, né? Isso. Então, agora a gente está enfrentando isso. Bom, eu fiquei ouvindo o bispo Josué falar claro, reproduzir muito do que a lição está nos trazendo aqui, utilizando esse crivo, né, do estudo do Nicanor. E aí eu fiquei pensando, bom, se a gente for olhar para os 3 itens aqui, responsabilidade social,
pregação e educação e pensar na Igreja Metodista, então aí a gente vai para casa, né? Porque os 3 elementos nós estamos absolutamente em débito hoje, né? Haja vista a crise toda das nossas instituições, haja vista a nossa falta de participação. Ontem, num grupo aí de metodistas, alguém disse, mas nós não vimos nenhum depoimento oficial da igreja sobre a pandemia. Sim, não houve mesmo, nenhuma palavra, né, oficializada, dizendo é isso, é aquilo, tomemos vacina ou não tomemos vacina, quer dizer, essa discussão medieval quase que a gente está vivendo aqui, medieval no pior sentido do termo, né? Não como o Edivaldo gosta de dizer que foi um período maravilhoso da história, mas no sentido de antigo, sem essa força da ciência. Então, o que nós estamos vivendo no país é um horror com relação a essa questão das vacinas, e a igreja não se manifestou mesmo, né? No sentido com força, com segurança, enfim. Então, se a gente pegar esse crivo aqui do texto do Nicanor, a gente fica ainda mais comprometido ainda. Então, assim, acho que a gente vive um tempo muito complicado, muito difícil mesmo, né? E nós temos que ter maturidade para enfrentar isso, né? Coragem para dizer, sim, a igreja na qual a gente gastou parte do nosso vigor e energia e saúde como humanos, né? Essa igreja parece que em algum momento pegou um outro caminho que não seria aqui esperado. A minha esperança é que a gente, ao longo desses próximos domingos, vá construindo um pouco de uma compreensão que nos vá abrindo janelas e portas, né? No sentido da gente visualizar outras possibilidades, além daquelas que a gente já testou e já conhece, já sabe que elas são menos interessantes, né? De qualquer forma, só o fato da gente continuar desejando, né, estar aqui discutindo, lendo, compreendendo um pouco, para mim é a melhor demonstração possível hoje para todos nós, que já fizemos uma carreira, que já caminhamos, a maior parte de nós já fizemos uma contribuição para a igreja e assim por diante, para o mundo, para a realidade que a gente vive, já fomos profissionais, já estivemos boa parte de nós envolvidos mais densamente nessas questões. Me parece que continuar tentando, continuar desejando entender e trocando essas figurinhas que a gente troca juntos, ainda é um sinal de vida, né? É um sinal de que nós temos saúde física, emocional, espiritual, enfim, porque nós ainda queremos achar pelo menos botar o dedo nos equívocos que nós mesmos podemos ter cometido ao longo da nossa história como igreja, né? Porque cometemos equívocos, claro que cometemos. Então, onde é que eles estão? Fazer um meia-culpa que pode nos ajudar a redirecionar caminhos, enfim. O que mais que temos a dizer? Se alguém ainda quer fazer uma contribuição e devolver a palavra ao final, então, para o bispo Josué para fazer uma amarração final, se ele assim quiser. A Luciana quer falar. Fale, Lu. Eu queria também agradecer o bispo, é sempre muito bom estar ouvindo o bispo, é sempre muito esclarecedor, né? E ao longo da fala dele, eu tive o mesmo sentimento do meu tio, do Moisés, e dos outros que se manifestaram, né? Assim, como é triste a gente, como dá vergonha, né, da gente ser hoje evangélico, ser metodista, e como é triste pensar que a gente tem documentos tão importantes, tão relevantes e que estão abandonados, né? E ao mesmo tempo, assim, ter esperança de que a gente tem esse espaço para estar, que esse espaço que é tão importante para a gente, para estar comentando, quer dizer, que a gente ainda tem esperança, porque temos ainda pessoas que pensam diferente, que nesse momento são minoria, mas que estamos aqui podendo estar falando disso e estar discutindo, né? Embora seja triste para a gente, né? Como todos vocês aí já pontuaram. Acho que é mais ou menos isso. É isso. Viu, Moisés? É o nosso momento de dor. A gente faz esse choro meio coletivo e, ao mesmo tempo, a gente se consola coletivamente, a gente também se anima coletivamente, porque o único caminho é esse, né? Na solidão, isso aí fica pior ainda, né? Do que tem sido já para nós aqui. Bispo.
Olha como a escola dominical é importante, né? Porque é, vocês leram a lição e perceberam que há um problema hermenêutico, né? Quer dizer, o redator comete um problema hermenêutico. Eu não falei isso no começo, eu tentei tirar ali algo que pudesse corroborar lá com a teologia de missão, especialmente a responsabilidade social, mas logicamente que o texto de Números vai numa direção, né? Mas acho que, todos nós, como professores, quando a gente se depara com uma lição, a gente tenta trabalhar da menor maneira possível, sem desconstruir a lição. Primeiro construir, mas vocês enxergaram, viram e realmente não foi a melhor opção, né? A melhor escolha. De fato, sim, gente, nós hoje, enquanto metodistas, nós estamos vivendo uma crise enorme, né? Eu não sei se essa compreensão ela é percebida pelas nossas lideranças, nossas maiores lideranças, né? Porque é um silêncio, né? Nós vivemos hoje um período de um silêncio absoluto, né? E quando escreve-se alguma coisa, a gente já sabe o que está dizendo. Vamos orar, vamos orar. Não fala mais nada, a não ser vamos orar, vamos orar. Eu acho que tem que orar, eu não sou contra a oração, tem que orar. Mas a igreja, na sua missão profética, ela tem que dizer mais do que isso. Vamos orar, mas vamos agir. Oração é orar mais ação. Então vamos orar, mas vamos fazer isso, 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 isso. E nós não temos isso mais, né? Há muitos anos, na verdade, já, já perdemos essa perspectiva. Então, eu ainda acredito que há caminhos há caminhos para a gente, enquanto igreja metodista, retomar. Não sei se o Conselho Geral, né, que está aí convocado, enfim, se o Conselho Geral vai ter condições e coragem de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Há boas propostas, né? Eu acompanhei todas as reuniões da delegação da 6ª região, que é a minha região de origem. Eu estive na sessão virtual. Nós estamos assim no momento que ou o Conselho Geral assume as decisões que precisam ser tomadas, e são decisões, eu diria assim, drásticas, ou nós vamos quebrar tudo. As igrejas não vão aguentar essa estrutura maluca que nós temos, estrutura geral, estrutura regional. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Muito difíceis. Agora, há um silêncio absoluto, ninguém conversa com ninguém, né? Eu sou um bispo honorário, fico deslocado tanto dos pastores, como dos leigos e como dos bispos, porque os bispos sequer conversam comigo, né? Então, eu poderia, inclusive, fazer o contraponto, fazer uns questionamentos, tentar mostrar, né, aspectos que eles não estão vendo, mas ninguém conversa. Então, a proposta que foi feita para o Conselho Geral é horrível, e aí agora está esse problema que possivelmente vai para a Justiça Comum. E eu já tinha feito a proposta na delegação da 6ª de um caminho diferente, que era mais salutar, mais palatável. Enfim, mas não se conversa, né? Eu acho que o Luiz, como clérigo, vive essa mesma situação, não se conversa, ninguém conversa com ninguém, não há espaços de diálogo. Então, os espaços até que a gente tem é aqui a sala, de vez em quando eu venho aqui e solto umas pérolas também, né? Porque a gente acaba soltando, fazendo algumas críticas, mas não falo tudo que eu penso, né? Nem vou falar, se for falar, posso gerar aí uma grande crise aí, porque eu faço sérias críticas a várias coisas que estão ocorrendo. Mas, por outro lado, há caminhos a serem seguidos? Há caminhos. Agora, a gente precisa de coragem. A gente precisa de coragem, né? Nós precisamos de coragem, precisamos de determinação. E se não quer mais recuperar os documentos da igreja, né, como o Luiz falou, jogaram fora, vamos pelo menos tentar recuperar o credo social. Se a gente recuperar o credo social,
nós já vamos dar um grande passo, né? Deixa o resto tudo engavetado, porque está engavetado mesmo, mas se a gente recuperar o credo social, nós já vamos encontrar caminhos que vão nos ajudar a seguir. Então, assim, só agradecer, eu acho que vocês são bastante reflexivos, né? Todos aqui, reflexivos, trazem excelentes contribuições, que só corroboram com aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que esse é um espaço de excelência, né? De excelência que nós temos, onde a gente pode falar, pode até desabafar, né? Como Moisés e outros já fizeram, porque o espaço aqui para a gente, nós estamos aqui para falar, né? A gente pode falar, é o que a gente está sentindo, está pensando, sem fazer juízo de valor sobre as outras pessoas, embora não tenha como dizer que hoje nós vivemos assim uma mediocridade na liderança da nossa igreja. Acho que o Luiz pediu para falar. Não, só dizer que aqui realmente nós estamos em família, né? E lembrar aquela expressão que o Bispo Adriel sempre usa, né? A oração está sempre em ordem. E a terceira coisa, antes da Rosa pedir o fechamento aí, que eu acho que a gente não pode deixar passar em branco aqui na nossa classe, é que nós temos um novo advogado, né? Um bacharel em Direito formado e que já cravou na OAB assim de primeira, né? Então, parabenizar aí o Bispo Josué por essa conquista tão importante, terminando seu curso, já passando na OAB. Eu acho que é uma linda experiência na vida dele, né? Que nos alegra a todos nós. Tá certo. Obrigada, Luiz, por adiantar, mas eu tinha anotado aqui, viu? Eu vi essa semana no Facebook que eu ia falar. Desculpe que eu te roubei o script, então. Não tem problema nenhum, que coisa boa. É que é bom saber que a notícia já chegou aí, né? Que bom. Não, mas é isso mesmo, né? Graças a Deus a gente fica feliz também que seja mais um campo de contribuição do bispo na sua caminhada profissional aí, né? Na verdade, eu comecei a fazer o curso de Direito lá em 2017, porque eu estava na gestão lá como coordenador de extensão, até na época do Gustavo, né? E comecei em 2017 a falar, vou fazer o curso de Direito à noite, eu tinha que ficar na universidade mesmo para dar aula e tal. Comecei a fazer. Fui fazendo e sem expectativa de terminar. Os professores vinham me perguntar, você vai fazer OAB? Eu falei, nem estou pensando em OAB, eu estou pensando nesse semestre. Eu fui vencendo semestre por semestre, semestre por semestre. Aí chegou 2020, dezembro de 2020, eu terminei o 8º semestre, ia para o último ano, apareceu o edital do exame da OAB, eu falei, sabe o que? Eu vou fazer como trainee. Me inscrevi, estudei, né? Estudei para a primeira fase, passei, depois ralei muito, precisei estudar muito para a segunda fase, que é muito mais difícil, acabei passando. Então, eu terminei o curso em dezembro, e eu fui aprovado com recurso contra a FGV, eu entrei com recurso contra a FGV, porque na correção eles deixaram pontos para trás, e me faltavam 3/10. Eu entrei com recurso contra a FGV e acabei ganhando, o recurso acabou sendo provido, né? Então, eu alcancei a média para passar. Então, assim, eu não tinha planejado, mas o ano passado essa foi uma das razões, até no final do ano, eu tive dificuldades aí porque eu precisava estudar, não tinha outro tempo, precisava estudar sábado e domingo, era 10 horas sábado, 10 horas domingo, e ainda compromisso com algumas igrejas que eu já tinha assumido e dar aula, então ficou sobrecarregado. Mas acabei passando, então vou colar grau essa semana e devo, na outra semana, a colação de grau nossa agora, e aí me inscrever na OAB, sei lá o que vai acontecer, né? A gente vai se ressignificando, né? É isso. Não sei o que vai acontecer, realmente. Pelo menos consegue ler os processos aí da Igreja Metodista com mais conhecimento de causa. Isso mesmo, olha, e vou dizer uma coisa. Está todo judicializado agora. Tudo, e vai judicializar agora, vai judicializar o Conselho Geral, viu? Vai judicializar, não tem jeito. E aqui para nós, eles pagam rios de dinheiro para alguns escritórios para fazerem umas defesas assim, medíocres, viu? De algumas coisas que eu li, umas coisas que... Enfim, mas vamos ver, eu estou aí, né,
Eu acho que não dá para a gente parar, né? A gente precisa... olha, hoje eu recomendaria, assim, para quem pudesse fazer o curso de Direito, é uma coisa... abre uma compreensão, assim, acerca de tudo isso que a gente luta, né? Cidadania, democracia, como é que se constitui o direito, né? É muito interessante, viu? É lógico que é muito difícil, né? É muito difícil. E eu acabei fazendo a segunda fase em direito penal, né? Tem que escolher a matéria, eu escolhi direito penal, ralei para danar, mas eu consegui ter êxito. Então, eu ainda estou celebrando, né? Até falei para a Jocely, eu não acredito ainda que eu passei, não acredito que eu tenha passado, inclusive, com recurso contra a FGV, né? Eu falei, não, ainda não deu para celebrar, não preciso celebrar, né? Preciso celebrar aí, né? Mas agradeço, viu, aí o carinho de vocês, tá? Tá bom. Deus abençoe todos nós e, em especial, a sua trajetória aí. Vamos terminando, então, pessoal. Para a semana que vem, nós vamos ter a presença da Ivonete com a gente, ela que vai dar a lição da semana que vem. Depois, durante a semana, eu mando o postzinho para vocês e mando a lição para aqueles que, por acaso, não têm. Tá bom? A Luciana quer falar, Rosa. Fale, Lu. Não, eu pus uma palminha aí para... Ah, tá. É outra mãozinha, né, Luciana? Tá bom. Tá bom, vamos terminando. Então, eu vou pedir que a Vilma nos faça a oração agora para nos despedir, para a semana que nós vamos começar, um segundo mês do ano. Então, estamos já começando a vida a funcionar no país, não é? Vamos lá, Vilma. Abre o microfone. Abre o microfone, Vilma. Abrir. Ó Deus, agradecemos os momentos passados juntos aqui, sem máscara, vendo o rosto um do outro, o sorriso um do outro, e os olhos juntos. Quer dizer, é tão difícil para nós termos esses momentos, mas nós te agradecemos com toda a alegria, com todo o privilégio de termos como o melhor amigo para nós. Guarda-nos durante essa semana, guarda, Senhor, a vida de cada um aqui representado, que todos tenham o pão espiritual a cada dia, a cada momento e a cada resolução que for tomar. Começamos com alegria e terminamos com muito mais alegria no Senhor. Obrigado por tudo que temos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Uma boa semana para todo mundo, então. Lembrando que nosso propósito na última semana já foi fazer os contatos com as pessoas que não têm estado conosco, e a Ivonete já fez alguns contatos com 2 pessoas, a Sheila, a Luciane também já fez com a Sheila, e lembrando, então, aos demais que, se tiverem acesso, convidem, chamem, não é? Que esse tem sido uma parte da nossa, entre aspas, pequena missão de trazer os irmãos e as irmãs que estão mais dispersos nesse momento para estarem conosco, refletindo e caminhando junto conosco. Tá bom? Uma boa semana, Deus abençoe, até domingo que vem. Boa semana, Deus abençoe a todos. Amém, Tchau. amém.